Registros da Guerra de Higek. Capítulo 4. 6 dias após a subjugação dos goblins solicitada pela aldeia, o esquadrão de Duvey chegou ao território anexo do antigo reino Canoa. Ao ver as aldeias no território anexado, você poderá ver as cicatrizes deixadas pela guerra há 5 anos. Se for mais ao noroeste, alcançará uma cidade adjacente ao território Miadi chamada Sarria. Além do muro de defesa da cidade, havia rio e fosso. E agora, a cidade de Sarria foi usada como um forte pelo Império Higek. A cidade Sarria, que também estava conectada aos outros lugares do Império Higek por afluentes, poderia ser chamado de local ideal para reabastecer suprimentos e tropas para a batalha contra Miardi. Uma unidade do exército, pelo menos do tamanho de um batalhão, estava sempre estacionada nesta área. Nesta invasão, batalhões estavam se reunindo de todas as direções. No total, 9 batalhões, cerca de 18.000 soldados, estavam reunidos lá para a anexação de Miardi. Sarria foi a última cidade do reino Canoa a se render ao Império Higek, mas mesmo depois de 5 anos, as paredes e pontes de pedra ainda foram deixadas com traços da destruição causada por magia e pedras. Depois de passar pelo portão do castelo e entrar na cidade, você podia ver que a rua principal estava repleta de lojas e casas particulares. Muitos dos itens vendidos lá eram mais caros do que em outros lugares do território de Higek, especialmente mantimentos. Quando Val era fazendeiro, esse tipo de preço não era algo que ele podia pagar. Muitos dos cidadãos andando na estrada eram bem magros. Você não podia sequer dizer que eles tinham uma proporção padrão. A única exceção foi o exército estacionado lá pelo Império Higek. Depois de chegar ao Forte Sarria, o que esperava pelo esquadrão de Duvey, que estava descansando no campo de treinamento, era: nem todas as unidades já se reuniram como planejado. Se divirtam, hoje é um dia de folga. Folga é a melhor coisa que existe. Você vai beber primeiro? Ou vai direto atrás de um rabo de saia? Não está tudo bem ter os dois ao mesmo tempo. Reinos, Tebard e Danfai. Os 3 desapareceram no beco logo depois de ouvir sobre a folga. Vendo isso, o comandante Duvey resmungou enquanto massageava suas têmporas com a mão. Oi, ainda não acabou. Realmente? Bem, acho que está tudo bem deixá-los sozinhos por enquanto. Considerando o tempo limitado, eles podem estar certos em ser fiéis aos seus próprios desejos. Afinal, seu império colidia repetidamente com vários países vizinhos, grandes e pequenos. A palavra tempo de paz tinha sido esquecida por Val. Quanto ao serviço militar, ele tinha sido jogado no campo de batalha, enfrentando batalhas mortais pela sobrevivência, e gastando seu tempo em campos de treinamento e viagens durante o período de não combate. E eles tinham recebido uma folga. E para tal exército, soou como uma história inacreditável. Val até pensou que era um novo tipo de treinamento. Folga. Mostrando medo de coisas que os humanos normais ficariam felizes em ter, Val perguntou assustado. O líder do esquadrão respondeu com um olhar severo como se tivesse visto algo estranho. Sim, você odeia. Não, não é isso. Claro que não, né? Você pode fazer o que quiser igual aos outros. Álcool, cigarros ou mulheres. Será uma grande e longa batalha. Viva sem arrependimentos. Mas, mantenha-se rigoroso com a hora de retorno. Esteja na formação ao nascer do sol. Se você se atrasar, será chicoteado. Assim que o líder do esquadrão bateu palmas, o resto dos membros se dispersaram como pássaros, desaparecendo na cidade em todas as direções. Tudo o que restou foi o líder do esquadrão, José, e Val. Então, o que você vai fazer, Val? O que devo fazer? Quando perguntado por José, Val não sabia o que fazer com o tempo livre de curta duração que ele acabou de ganhar. Afinal, Val cresceu no campo, nunca deixando a aldeia até ser recrutado para o serviço militar. Em primeiro lugar, quando ele estava no campo, exceto por mexer com o solo, ele estava coletando plantas selvagens e caçando monstros na floresta. A oportunidade de fazer algo livremente tinha desaparecido há muito tempo. Para ser de repente ordenado, faça o que quiser. É claro que Val não poderia deixar de ficar confuso. Como você pode não ter desejos? Vou tomar uma bebida com o comandante Duvey. Ele já esteve aqui antes,
Então ele é o guia perfeito para uma taverna. E mais do que isso, tem uma pousada. Que tal vir com a gente, Val? Como o barco de resgate estava chegando, Val aceitou, e assim ele seguiu-o sem pensar em nada. Eles saíram da rua principal para o beco estreito. De moradores a soldados à procura da loja, aos mendigos, eles passaram por vários tipos de pessoas. Em um canto do beco estreito havia uma mulher de pé, dizendo: "Que tal hoje à noite?" Era uma adolescente magra. Quase dava para ver os ossos do corpo dela, que deveriam ser arredondados, peculiares a uma mulher normal. A garota estava aleatoriamente chamando os soldados que passavam. Então, ela veio para Val. "Que tal hoje à noite?" "Não, eu não preciso disso." Os outros dois também não pareciam entusiasmados. Rejeitada por Val e todos os outros membros, a garota mordeu suas bochechas e virou o rosto para o chão. "Compre algo com isso." Val deu algumas moedas de bronze, sabendo que não era um ato que poderia ser dito como a solução. Mesmo assim, a menina sorriu um pouco e agradeceu Val. "É o dinheiro que roubei do cadáver. Tenho certeza que as moedas terão mais prazer em desaparecer em seu estômago do que desaparecer no licor e cigarros de um soldado." Depois disso, ela desapareceu no beco estreito sem mostrar nenhuma expressão feliz. Alimentando-os novamente. "Val, modere um pouco, tá bom." José, que estava atrás de Val, chamou-o. Ela era inteligente, então está tudo bem. Mas se ela mostrasse muita felicidade, você já teria sido cercado por muitos mendigos. Val olhou em volta e podia ver pessoas e crianças que perderam seus membros por causa da guerra, implorando por dinheiro. E a verdade, ele não seria capaz de dar o mesmo a todos. "Verdade. Eu vou ter cuidado na próxima." Talvez por estar satisfeito com a resposta, José acenou com a cabeça em satisfação. "Eu não estou dizendo que é inútil, e no mínimo, é melhor dar-lhe por algo em troca. Bem, mesmo eu estaria relutante em um beco estreito ou na frente de outros caras. Trepar." Enquanto Val seguia a linha de visão de José, ele viu outros soldados desaparecendo no beco estreito. Quando ele se concentrou em ouvir, uma voz doce vazou da escuridão, pelas lacunas entre a casa. E de alguma forma, ele sentiu que havia vozes de 3 pessoas. Ela não é uma prostituta. A área onde os bordéis estão localizados fica longe daqui. Como muitos soldados se reuniram por causa desta guerra, jovens começam a se prostituir porque querem ganhar algo. Bem, se descobrirem, elas estarão ferradas. Distrito da Luz Vermelha era algo feito de concessões complexas. E, em todos os mundos, muitas pessoas fariam ações radicais para proteger as empresas existentes. O líder do esquadrão continuou a avançar pelo beco, sem se importar com essas pessoas. Em primeiro lugar, ele parecia assustador, e apenas Val foi abordado. Mas mesmo que você tenha matado tantos no campo de batalha, você parece deslocado em lugares assim. Val, você não é um padre, nem um cavaleiro que valoriza o cavalheirismo. Então relaxe. Não importa o quão longe vamos, somos apenas soldados. José era como Val, ele foi recrutado. Mas seu passado era meio raro. Ele era o 4º filho de um comerciante. Poderia ter havido outra maneira de viver, como ser um servo de outro comerciante. Mas ele disse que ganhar dinheiro no campo de batalha era a maneira mais segura de ter uma carroça ou fazer compras. Mesmo assim, José se adaptou para sobreviver ao campo de batalha e já havia mudado sua maneira de pensar. Por outro lado, Val ainda não conseguia se livrar do modo de pensar de sua vida anterior, nem poderia jogar tal mentalidade fora. Enquanto ouvia José sem negar ou afirmar, o líder do esquadrão murmurou solitário. Originalmente, este lugar, que antes pertencia ao reino Canoa, era uma terra fértil. Tornou-se assim por causa da guerra. Então não era assim antes? José, que parecia ter interesse neste tópico, perguntou ao líder do esquadrão. 5 anos atrás, Canoa interferiu no Império Higek, que continuou aumentando sua fronteira. De alguma forma conseguimos vencer a guerra e até mesmo segurar uma aldeia. Você vê, eles usavam os feijões que eu costumo comer para alimentar seu gado. Dito isso, o líder do esquadrão tirou um saco de sua bolsa.
O conteúdo era feijão que Val comeu muitas vezes durante a marcha. Val tinha comido tanto porque o líder do esquadrão o usava como ingrediente para o sopão. E agora, tornou-se assim. O antigo nobre de Canoa, Grão do Quimiardi, abandonou o reino Canoa e foi para o país vizinho, o reino Ferrios. Assim o exército enviado de Ferrios e os soldados fugitivos levaram o gado dos outros territórios do reino Canoa, cortaram os campos de pastagem na área e queimaram as fazendas. O Império Higek, que não tinha tropas, adiou a invasão até agora. Ah, isso é uma merda. Posa. José balançou a cabeça e parecia cansado disso. Táticas de terra arrasada seriam eficazes para tropas que dependem do território inimigo para comer? Mesmo em um mundo onde a logística era baseada em bolsas mágicas, cavalos e bestas mais fortes do que no mundo normal. E o Império Higek estava tendo dificuldades em se sustentar. O Grão do Quimiardi desistiu de seu território uma vez. O reino Ferrios forneceu apoio alimentar, embora pouco, e ele finalmente planeja retomar o reino Canoa. Mas o rancor dos antigos cidadãos do reino Canoa contra o Grão do Quimiardi e o reino Ferrios é mais pesado do que o dirigido ao Império Higek. Bem, quando você é traído por aquele que mais confiava, qualquer um ficaria furioso. Né? Eu estava preocupado com o batalhão composto pelos antigos cidadãos do reino Canoa também participasse desta guerra, mas parece que está tudo tranquilo. E assim, Val foi capaz de aprofundar seu conhecimento sobre o reino Canoa. Enquanto falavam mais sobre isso, eles finalmente chegaram à taverna. Era um prédio de 2 andares com um bar no primeiro andar e uma pousada no segundo. A parede externa estava suja com fuligem que poderia ter surgido durante o cozimento, e a porta de entrada foi gravada com pequenos arranhões como se tivesse sido esmagada antes. Quando eles empurraram a porta, a campainha de latão que sinalizava que um cliente havia entrado no local, modestamente ecoou. Na mesa perto do balcão, havia 5 soldados de Higek, e na parte de trás, havia homens, talvez regulares, vestidos com roupas bem decoradas e bem costuradas. Val decidiu que essas pessoas poderiam ser os comerciantes da cidade, a julgar por sua aparência. Junto com o comandante do VEI, eles foram sentar-se à mesa, longe dos 2 grupos. Hoje, é por minha conta. Aos 2 recém-chegados que sobreviveram à primeira batalha. Mesmo que já faça um tempo. Ouvindo isso, José assobiou alegremente, enquanto Val sorria complacentemente. O líder do esquadrão levantou a mão e virou o olhar, e o garçom veio da parte de trás do balcão. Nos dê 3 cervejas e uma garrafa de vinho. Também há algum prato que pode ser feito imediatamente. Por um momento, o garçom mostrou um gesto atencioso e respondeu: podemos servir a sopa com pão cozido, búfalo, cebola e feijão assim que a aquecermos. Também há bagres suficientes para 3 pessoas. Dê-me ambos para as 3 pessoas. O bagre deve ser frito. O garçom acenou com a cabeça e desapareceu na cozinha. Talvez os outros convidados tenham sido servidos. Sopa e pão foram trazidos junto com a cerveja mais cedo do que Val esperava. Descendo pela fronteira de Liberitoa, que possamos ser vitoriosos contra Miardi. O líder do esquadrão levantou a caneca. Val não hesitou em bater na caneca vigorosamente. Clyde. Depois de um som estrondoso, eles beberam o conteúdo de uma só vez. Era uma espécie de costume, mas para os soldados que vivem na guerra, eles devem brindar exageradamente quando bebem. Val foi ensinado que se os soldados não fizessem isso, significava que eles não eram confiáveis. O garçom derramou mais cerveja na caneca, confirmando cuidadosamente se eles queriam ou não qualquer outra coisa. Val cortou o pão em pedaços do tamanho de uma mordida, encharcou-os na sopa e jogou-os em sua boca. A umami que transbordou da carne de búfalo, o rico sabor da cebola e feijão se espalhou em sua boca. Ele esfaqueou os ingredientes afundados na sopa com um garfo e trouxe para sua boca. A carne dura do búfalo também foi devidamente suavizada. Os feijões também foram fervidos moderadamente, e quando ele mastigava levemente, ele podia sentir a textura da carne, cebola e feijão se equilibrando. Eu pensei que estava cansado de sopa de feijão, mas com os ingredientes e a habilidade do cozinheiro, ela ficou melhor do que eu esperava. Enquanto Val elogiava a comida, José acenava a favor dela. Bem,
Geralmente havia muitas coisas meio cozidas dentro. Bagres fritos estavam alinhados na mesa depois que terminaram a sopa. O filé de bagre foi cortado em 3 pedaços, mas como era um peixe inteiro para cada pessoa, Val estendeu a mão, pensando que seria bastante satisfatório comer. Ele trouxe-o para a boca com um garfo. Após a textura da crosta, o sabor do bagre se espalhou na língua. Porque era uma carne branca, o sabor leve dela se misturou bem com a crosta. Ele sentiu como se pudesse continuar a comer o quanto quisesse. Bagre frito é o melhor. Ter que comer apenas comida assada ou comida cozida foi uma dor para Val, que cresceu em uma rica cultura alimentar em sua vida anterior. Especialmente, onde ele poderia apreciá-la em um ambiente onde ele não tinha que pensar em ataques noturnos ou corridas matinais. Quando foi a última vez que comemos peixe? Foi antes do despacho para a fronteira de Liberitoa. Bem, aquele também era um peixe de rio, mas sim, bagre é o melhor. O líder do esquadrão, que estava de bom humor, imediatamente bebeu a cerveja e começou a estender a mão para a garrafa de vinho. Mais, coma e beba mais. Como solicitado, Val bebeu a cerveja restante, e o vinho encheu a caneca vazia. Tinha uma acidez forte, mas era adequado para redefinir o gosto do óleo na boca. O sol ainda não tinha se posto, mas não havia nada que os impedisse de beber. Esquecendo tudo, Val continuou a desfrutar da comida e bebida na frente dele.